Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, homilética, a arte de pregar. Olha, se você perdeu as aulas anteriores, vale a pena conferir. Elas estão aí no playlist homilética, tá bom? E se você já é nosso aluno, já tem o nosso material didático, o nosso curso, só acompanhar no módulo 6. Mas se você não tem ainda, não precisa ficar triste. Sempre no final da aula eu ensino como tornar-se aluno para receber automaticamente os módulos aí no conforto do seu lar. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Homilética, a arte de pregar. Então nós vamos continuar a matéria hoje. E nós paramos bem nesse slide. Dentre os tipos de sermões abordados até agora, os mais fáceis são o temático, o textual e o expositivo. Então, se você perdeu a aula anterior, só conferir. Bem, o sermão temático utiliza a ideia do tema, não depende tanto do texto. Olha que interessante, né? Então, vamos dar um exemplo. O sermão textual tem como propósito explicar um texto bíblico sempre apoiado na hermenêutica e na exegese. Então, se você perdeu essa matéria hermenêutica, porque a exegese é uma ferramenta da hermenêutica. Aí no playlist hermenêutica tem todas as aulinhas aí. Vale a pena, se você perdeu, assistir essas aulas. Então, olha, veja. Enquanto que o sermão temático só trabalha com a ideia, né? Ele não depende 100% do texto, claro, tem a ver com o texto, mas não fica preso nele. Já o textual não, ele vai lá na hermenêutica e na exegese porque ele precisa de um apoio. O sermão expositivo é exposto por meio de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem bíblica, dentro do seu contexto. Está vendo que coisa tremenda? Né? Então, 3 tipos aí. O sermão temático, textual e expositivos. Depois nós vamos trabalhar com exemplos. Porém, todos eles, é importante um título. Você sabia disso? Assim como o livro tem um título, né? A Bíblia, os capítulos têm os seus títulos. Então, na mensagem também, o título. Agora, olha que interessante. O pregador não deve preocupar-se com o título quando estiver preparando o seu sermão, a sua palavra, a sua mensagem. Geralmente, o título e também a introdução são os últimos tópicos a ser preparados. Olha que interessante. Por quê? Suponhamos que isso acontece comigo. Então, o pastor me convida, olha, nós vamos ter um evento aqui de jovens e eu gostaria que o irmão trouxesse uma palavra. O nosso tema, o assunto é com base no texto X. Então, ele passa para mim os textos, os versículos que eles vão colocar lá no cartaz deles, enfim. Então, com base naquele texto, naquele versículo, né, eu vou buscar, depois de preparar o meu esboço, depois de estudar, desenvolver, orar a Deus, estudar a palavra do Senhor, buscar uma palavra, é dali que eu vou tirar o título. Exemplo, estas aulinhas que eu coloco para você, olha, já são mais de 500 aulas. O título é por último. Quando eu vou colocar o título na capinha, colocar o título da aula para disponibilizar, aí que eu vou escolher o título melhor para atender esse público. Entendeu? Então é por último o título. Tá? Então não deve se preocupar logo de começo com o título. Agora existem algumas peculiaridades do título. Vamos verificar? Então deve ser interessante e atraente, a fim de despertar a atenção dos ouvintes. Para ser interessante, deve relacionar-se com as circunstâncias exclusivas e as necessidades dos indivíduos que ouvem o sermão. Então vou ser chamado para um congresso de irmãs para dar uma palavra. Acontece isso comigo. Então, olha, você pode me dar uma palavra. Então, são irmãs. Então, vou buscar um título que atenda aquele grupo. Olha, eu sou chamado para falar, dar um ensino, uma palavra para obreiros. Então, é um público já numa faixa etária,
né? São pessoas já maiores de idade normalmente, então eu vou trabalhar um título para atender aquele grupo, tá bom? Então, de acordo com o grupo, você desenvolve o título. Agora, deve ter relação com o tema do sermão ou com o texto bíblico. Lógico, tem a ver, lógico, tem que a pessoa ouvindo, a pessoa recebendo a mensagem, ela vai vincular com o título que você escolheu, tá certo? Senão, se ela não conseguir encontrar o título em você depois da palavra que você deu, fica estranho, porque normalmente, se o pastor já até anunciou o título, pode acontecer. Olha, o irmão vai dar uma mensagem nesse sentido. Ou você, quando iniciou o título, então, na hora que você estiver desenvolvendo a mensagem, será enfatizado isso aí. Deve ser decente e digno. Devem ser evitados títulos rudes, que ofendem e causam apatia. Não, o título tem que ser bênção. Tem que ser gostoso de ouvir. Né? Não pode criar uma coisa estranha, ofensiva. Não, nós somos pregadores do Evangelho. Nós levamos mensagens de paz, de alegria, de salvação. Esta é a proposta. Então, cuidado com um título grosseiro, né? Aí você já começa complicada a sua palavra, tá bom? Bem, deve ser breve, preferencialmente, claro. Até mesmo quando eu escrevo o título no YouTube, se for muito grande, o próprio YouTube já me fala, ó, esse título é muito grande. Entendeu? Então, o título é uma coisa reduzida. Assim como você está lendo a Bíblia, não tem os títulos, as separações, então isso não é inspirado. Foram, depois de desenvolver a questão dos capítulos, versículos, então foram colocando esses títulos, olha legal. Promessa da efusão do Espírito. Então é um título, né? E aí vem, ó, promessa de abundância, entendeu? Aí você lê, você vai ver que tem a ver com esse título aqui, tá bom? Então é sempre breve. Pode ser uma citação curta de um texto bíblico, né? Pode ser, você pega um versículo e cita só a parte A dele, parte B, parte C, pode também, não há problema algum, tá bom? A mesma coisa acontece na Bíblia Apologética. Se você vê a Bíblia Apologética, os comentários embaixo do rodapé, nós não colocamos o versículo inteiro, no título nós colocamos só um pedacinho, só enfatizamos aquilo que nós vamos abordar aqui embaixo, depois a pessoa confere o versículo inteiro. Então o título do seu sermão pode ser um pedacinho do versículo que você escolheu para trabalhar nele, tá bom? Bom, agora tem as peculiaridades da introdução, tá vendo? Então o título tá aí para você sempre dando uma olhadinha, que é fácil, não tem acho, dificuldade alguma. Agora, introdução. Vamos trabalhar agora com a introdução? Só que não é hoje não. Na próxima aula nós vamos para a introdução. Então nós estamos dividindo o sermão em partes, para facilitar o aprendizado. Então faça uma revisão da aula de hoje e na próxima aula nós vamos para a introdução. E se você ainda não tem o nosso material didático, ainda não é nosso aluno, então faça sua matrícula, não tem taxa de matrícula. E o investimento? É um investimento, não é gasto, é investimento, é desenvolvimento, bom para o teu ministério, para o teu aprendizado, a senhora que sempre está dando uma mensagem, ensinando, o senhor. Então faça o pedido. Nós parcelamos o seu investimento em 6 vezes, os juros por conta da nossa instituição e o envio também. Toda a despesa de correio, frete, é por conta da nossa instituição. Para você pedir o material, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br, tá? Assim você estará ajudando a manter nosso ministério. Será bênção para a sua vida, trará crescimento espiritual para a sua vida e nos abençoará também. Porque a estratégia que Deus nos deu para a nossa sobrevivência, veja que nós estamos no Brasil desde 1983, mais de 30 anos. E essa foi a estratégia que Deus deu, produzir produtos para edificar a igreja. A Bíblia Apologética, por exemplo, olha só, mais de 200 mil pessoas já adquiriram um exemplar dessa Bíblia. Olha, que linda que ela é.
Bíblia Apologética com os Apócrifos. Vale a pena adquirir. A série Apologética, olha que coleção linda. Tudo bênção de Deus para a sua vida, tá bom? E o curso de teologia, né, que é o carro-chefe, olha, ensinar a palavra. Aí tem gente que fala assim, pastor Antônio, mas tem que ser de graça. Não, as aulinhas, mais de 500 aulas, mais de 7 milhões de visualizações, pessoas já assistiram, sem custo algum. Só baixar a aula aí, fica à vontade, distribui à vontade. Agora, esse material tem um custo. Tem um custo. As pessoas que trabalharam, horas e horas de trabalho para desenvolver isso aqui, o custo gráfico, o custo do correio. Entenda isso, tudo tem um custo. Se fosse de graça, eu daria para você. Mas para chegar na sua casa já tem um custo. E as pessoas da gráfica, olha para fazer isso aqui. Olha que coisa linda, tem um custo, tá bom? Então, mas você não é obrigado a adquirir, não. Não, ninguém está te obrigando a nada. Pode continuar assistindo às aulas. Aí a única coisa que eu peço para você, como um favor, divulgue o trabalho. Isso já está nos ajudando. Se você copiar o link da aula, eu deixo sempre aí na descrição o link da aula, do canal e do site. Se você copiar, colocar lá no teu WhatsApp, enviar para 5, 10, quanto mais pessoas possíveis, você está evangelizando também. Você fará parte do nosso ministério. Então você não pode adquirir, então ajude de outra forma. Enviando, o que custa? Copiou, colou, enviou. Coloque lá no seu Facebook, Instagram, compartilhe, comente. Você estará ajudando as pessoas também, tá bom? Olha, faça a sua inscrição se você não fez, dá um toque no sininho, ok? E dá um joinha e um like. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.